Olá pessoal, começa agora o podcast Conexão MP, mais um canal de informação do Ministério Público do Tocantins destinado a você, cidadão. Conexão MP, o programa de rádio do Ministério Público do Tocantins. Hoje nosso tema é bastante complexo e está na pauta do debate político: o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento. Após 21 anos de ditadura militar, que contou com um período de grave censura, a Constituição Federal de 1988 consagrou a liberdade de pensamento como um direito fundamental, ou seja, é um dos direitos mais elementares que está vinculado ao conceito de dignidade da pessoa humana e aos valores da democracia. Mas um detalhe muito importante: esse direito precisa ser exercido com responsabilidade. Caso contrário, o cidadão que ultrapassar os limites poderá responder judicialmente, tanto na esfera civil quanto na criminal. Nessa era da internet, que facilitou a comunicação e ampliou o alcance das mensagens, é bom você ficar ligado neste debate. Para falar sobre o assunto de hoje, estamos aqui com os promotores de justiça Eduardo Guimarães Vieira Ferro e Luiz Antônio Francisco Pinto. Primeiramente, gostaria que o promotor de justiça Luiz Antônio comentasse sobre a importância do direito à liberdade de expressão e o destaque que esse direito encontra na Constituição Federal. Então, a liberdade de expressão ela é muito importante. Sem ela, sequer saberíamos das mazelas, que temos da sociedade. É por meio dela que a gente tem conhecimento de tudo que tem acontecido, E sem ela, sequer saberíamos das coisas ruins. Se é ruim saber das coisas ruins, pior seria nem poder saber, Então, por isso a Constituição Federal tem várias passagens, vários dispositivos que falam que é livre manifestação do pensamento, é assegurado a todos o direito à informação. Então, esse é um direito sagrado. Isso não pode ser relegado, isso a gente não pode abandonar de maneira nenhuma. O cidadão, ele por muito tempo, teve restrição ao conhecimento, restrição à informação. Tanto por uma questão tecnológica, que hoje nós temos muito mais tecnologia, mas também por questões políticas, na época da ditadura militar. Então não tínhamos conhecimento do que nos envolvia, principalmente no aspecto político. Então isso é indiscutível, não podemos abrir mão desse preceito. A gente pôde observar que a liberdade de expressão é praticamente sagrada, mas e sobre os seus limites? Gostaria que o senhor nos explicasse, doutor Francisco. Sim, o direito à liberdade de expressão ele é sagrado, mas ele encontra limites. Limites na razoabilidade, limites no direito do outro, Aí vale aquela expressão famosa, O meu direito vai até o direito do outro. Então, assim, eu tenho direito de fazer a minha manifestação, mas desde que ela tenha respeito ao direito do outro e não seja anônima. Eu tenho que dar nome, eu tenho que me apresentar, eu posso expor minhas ideias, mas eu também tenho o dever de me apresentar. Quem está falando isso? Por quê? Se eu falar algo indevido, algo irresponsável, algo criminoso, eu vou ser responsabilizado. Tanto é que está em debate hoje as fake news. As fake news, elas não são liberdade de expressão. A fake news, ela deturpa esse direito com a justificativa de que eu tenho liberdade de expressão, eu minto, eu propago mentiras, crimes. É o caso, por exemplo, das vacinas. Saiu fake news sobre vacinas, que as vacinas contra sarampo davam autismo. Voltou o sarampo. Isso não pode, porque você está propagando uma mentira. Você tem direito a pensar o que você quiser. Agora, propagar mentiras, não. E se você for propagar, você vai ser responsabilizado se for algo criminoso e não pode ser anônimo. Então, por isso que está em debate hoje a discussão da limitação da forma de repasse de mensagens, o registro das mensagens no banco de dados de redes sociais, especialmente o WhatsApp, Facebook, porque quando você manda uma mensagem, se ela for mentirosa, você tem que responder por ela. Se ela for uma mensagem que é um crime, você não tem esse direito de mandar essas mensagens, porque a liberdade de expressão, ela encontra limite na lei, ela encontra limites na própria Constituição Federal, ela não é absoluta. Você tem direito de se expressar, mas com responsabilidade. Mas na prática, o que pode acontecer com quem age sem bom senso e ultrapassa os limites da liberdade de expressão? Gostaria que o promotor Eduardo Ferro explicasse pra gente.
Aquele que exerce o seu direito de liberdade de expressão em desrespeito à imagem e à honra de outra pessoa pode ser responsabilizado criminal e civilmente. O Código Penal prevê que esse desrespeito pode até ensejar a pena de prisão, com possibilidade de aumento de pena se o ato for praticado contra funcionário público em razão da função exercida ou se praticado por meio que facilitar a divulgação da ofensa, como as mídias digitais e as redes sociais. A Lei de Segurança Nacional também limita a liberdade de expressão porque pune com pena de prisão quem fizer propaganda em público de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política, quem tentar, mediante grave ameaça, impedir o livre exercício dos poderes políticos ou quem incitar animosidade entre as Forças Armadas e demais instituições. Por fim, a mesma Lei de Segurança Nacional protege a honra e a imagem dos presidentes dos poderes políticos, prevendo pena de prisão, inclusive para quem apenas propala ou divulga as ofensas já feitas por outra pessoa. Então, se engana quem pensa que pode xingar e falar o que quiser em seus perfis na internet, não é verdade? A honra, a imagem, a ordem política e o livre exercício dos poderes também são protegidos no meio virtual. Cabe acrescentar que até mesmo a imprensa encontra limites em sua liberdade. Se ultrapassar, ela pode ser obrigada a abrir um espaço em seu noticiário para o direito de resposta e ainda ter que pagar indenização por dano material, dano moral e dano à imagem de pessoas que se sintam ofendidas. Sobre as prisões que aconteceram recentemente por determinação do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, de pessoas supostamente envolvidas em atos antidemocráticos. No contexto legal dessas prisões, estão os limites da livre manifestação de pensamento, doutor? Um juízo sobre esses fatos demanda conhecimento na íntegra dos autos do procedimento investigativo respectivo, O que tem sido noticiado na imprensa é que ao menos parte dos fatos investigados estaria ligada ao direito de liberdade de expressão exercido de maneira abusiva ou ilegal. Mas, em termos acadêmicos, se houver um inquérito policial instaurado para apurar crime expressamente previsto na Lei 7.960 de 89, em tese a prisão temporária seria cabível. De mesma forma, se houver um inquérito policial instaurado para apurar crime doloso, cuja pena de prisão supere 4 anos, e havendo necessidade da prisão para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, em tese a prisão preventiva também seria cabível. O tema é bastante complexo, mas nós encerramos por aqui. Agradecemos imensamente aos promotores de justiça Eduardo Guimarães Vieira Ferro e Luiz Antônio Francisco Pinto pela participação no Conexão MP. Logo logo estaremos de volta com novos convidados e um novo tema. Até a próxima! O podcast Conexão MP é uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins. Produção e redação, Flávio Herculano. Revisão, Luciana Duailib. Apresentação, João Lino Cavalcante. Edição, Jales Barros. Coordenação de jornalismo, Alaíla Milhomem. Termina aqui mais uma edição do Conexão MP.